Tá gravando a partir de agora a minha tela e eu vou compartilhar minha tela também com vocês agora. Aqui. Pronto, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Então, Sim. vamos começar a aula de hoje. Vamos começar aí com estrutura de dados nativas do Python. A gente viu a primeira ontem, que foi lista. A gente começou a ver estruturas nativas em Python ontem, quando a gente viu lista. A gente vai continuar nesse assunto hoje. Uma pequena revisãozinha da aula de ontem, né? Vocês lembram para que serve sentença composta e indentação? O que a gente comentou sobre isso na aula? O que vocês lembram disso? A indentação é obrigatória, né? Quando for formar uma sentença composta, a gente usa os dois pontos lá no final da primeira linha. Perfeito. Perfeito. Era isso mesmo. E qual que é a diferença do retorno de uma função explícito para implícito? Quando você quer obrigar, você tem que colocar o return, né? Quando o quê? Quando você quer obrigar a aplicar a apresentação que ela não está implícita, tem que colocar o return, não é isso? Quando eu quero que seja explícito, eu tenho que escrever return. Isso. Certo. O que mais? A implícita retorna o none, né? Isso. Valor nulo, né? Perfeito. E a explícita você retorna algo para você reaproveitar, vamos dizer assim, né? Perfeito. Justamente. Isso mesmo. Para que serve um argumento da função? O argumento é como se fosse o que a função precisa para fazer, né? Para executar, né? Justo. Uma entrada para ela executar uma operação, né? Isso mesmo. Eu costumo dizer que o argumento ele é útil para eu parametrizar uma função, de tal forma que ela possa ser usada com parâmetros diferentes. Vamos supor uma função que soma dois números. Eu posso fazer uma função que soma dois números e deixar os dois números estáticos ali. Mas ela é pouco útil. É muito mais útil uma função em que eu deixo ela parametrizável e eu posso passar quaisquer dois números que eu quero somar. Ou, por exemplo, quando eu quero escrever um arquivo, eu poderia deixar o nome do arquivo estático dentro da função, mas eu parametrizar essa função e passar o nome do arquivo que eu quero salvar torna a função muito mais útil para outras pessoas poderem usar, inclusive. Então, entenderam essa função de parametrizar uma função quando você coloca um argumento? Sim, eu acho isso bacana. Eu não sei se tem algum vínculo que a gente... normalmente, quando você vai fazer programar alguma coisa, você vai fazer de forma recorrente, né? A pessoa é muito comum usar de forma recorrente, né? E aí, com o parâmetro, fica muito mais fácil. Ele entra com o parâmetro que ele precisa para aquela execução, né? Ou faz uma leitura de uma base que tem os parâmetros em cada linha e a execução fica de forma muito mais simples, né? Perfeito, isso mesmo. Então, beleza. Vamos para a aula de hoje estudar esse método sorted e o sort e ver a diferença desses dois. Eles servem para ordenar uma lista. Esse método sorted ele aceita qualquer objeto iterável. Uma sequência é um objeto iterável e ele retorna uma cópia da lista com seus elementos ordenados. Deixa eu ver se...
E o método de baixo aqui, esse list.sort, é um método que você consegue executar sobre um objeto lista que você criou. Então vamos supor, você cria uma lista e aí manda ali essa lista.sort. A gente diz que isso aqui é um método built-in. Por que é built-in? Porque ele está carregado dentro desse objeto aqui, ó. Por isso que na documentação chama built-in. Um método que está no módulo, lá dentro da biblioteca do Python, ele não está dentro de um objeto, e aí ele não é um built-in, entendeu? O built-in está incorporado dentro do objeto, a declaração desse método. Entendeu? Entenderam a diferença? Sim. Sim. A outra coisa que é o que tem mais importante nesse slide aqui, que talvez vocês demorem alguns segundos ou alguns minutos para captar, é que esse list.sort ele modifica in place, ele modifica o próprio objeto, nesse caso esse AL aqui, ó. Ele está alterando o próprio objeto. Nesse caso aqui, ó, a própria documentação está falando, retorna uma cópia. E aí? Tá. Alex, a lista, então, nesse primeiro caso, fica intacta. Eu só vou, assim, só vou realmente fazer uma impressão da lista ordenada, mas a lista em si, ela está intacta porque eu não ordenei ela. Você criou uma cópia e ordenou a cópia. Ah, entendi. Então, mas, por exemplo, ela fica em que local? Se eu sair da sessão que eu estou trabalhando, ela some essa ordenada? Calma, que sessão? Vamos lá. Por exemplo, ó, eu estou executando alguma coisa, um trabalho que eu tenho várias etapas. E uma das etapas para mim é fazer um ranking, né, por exemplo, de benefício, valor de benefício. A hora que eu faço um sort nessa minha lista, ela vai manter a lista que eu tenho atual intacta e vai criar uma cópia com esse valor de benefício ordenado. Vamos supor que eu ordene do maior para o menor. Até que momento isso vai estar valendo? Porque ele vai criar uma lista e vai guardar ordenada e vai guardar onde? Calma, vamos fazer junto aqui, e aí você vai imaginando aí que seja a sua lista de benefícios. Tá? Tá vendo minha tela? Sim. Eu só preciso que meu browser... Aí. Destravou. Então, vamos ver primeiro o resultado da execução disso aqui? Ops. Uma hora vai, esse computador do Google tá lento. Aí, foi. Lista ordenada, certo? O que vai aparecer quando eu mandar imprimir essa lista? Eu acho que vai aparecer os números em ordem crescente, né? Perfeito. E se eu fizer isso aqui, ó? Continua o mesmo resultado, vocês concordam? Concordam? Sim. E o que vai aparecer se eu mandar imprimir o original? Eu acho que vai aparecer o sem ordenar. Perfeito. Tá claro? O próprio Colab, o último comando, se ele imprimir alguma coisa, o Colab já imprime para mim na tela. Por isso que ele imprimiu esse aqui, tá? Eu poderia, se eu quiser aqui, ó, dá no mesmo, tá? Dá no mesmo. Agora, o Colab não imprime um valor intermediário para mim, tá?
Como assim, Alex? Não Tá entendi. vendo? Isso aqui é coisa do Colab. Eu estou ensinando detalhes do Colab. O Colab não está imprimindo esse original aqui para mim. Agora, se eu pegar esse original e colocar por último, aí ele imprime o original para mim. Só um detalhezinho para vocês usarem quando vocês estiverem tentando entender o que está acontecendo na célula. Tá? Se legal. Num script normal, em outro ambiente, também não vai... Justo. Justo. Também não imprime, tá? Isso aqui é uma mão na roda que o Colab quebra um galho para você. Se a última coisa que você escrever na célula for alguma coisa que ele consegue imprimir, ele joga para você sem que você precisar escrever o print. Tá? Entendi. Mas se você quiser imprimir duas coisas numa célula, você vai ter que escolher uma das duas para escrever um print. Vocês entenderam? Vamos supor, eu quero imprimir a lista já ordenada e eu quero imprimir o original. Eu posso deixar um deles sem o print e outro com o print. É o que eu queria ensinar para vocês. Mas isso é coisa do Colab, tá? Só o Colab faz isso. O Colab e o Jupyter Notebook. Ok. Beleza, e a parte de que alterou aqui? Agora eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Essa lista ordenada. Vamos ver o que ele vai fazer aí, ó. Ele alterou o original? Ele alterou. Sim. Perfeito, alterou o original. O que vai ser gravado nessa variável hat que eu vou retornar ali? Eu não sei, o posto, a posição de cada um? None. Ah, none. E isso aqui é uma grande fonte de erro, de desatenção, inclusive para mim e com certeza para vocês também que vão usar as primeiras vezes. Errei isso ontem. Ontem eu errei isso 1000 vezes e não sabia por que estava fazendo. Tô com vergonha agora. Eu sou do time, Tassiana. Não, assim, bem-vindos ao time, eu também erro isso aqui quase todo dia. A gente não erra mais, também errei. Com certeza. Não, galera, bem-vindos ao time, a gente erra isso aqui quase todo dia, de forma genérica, eu vou dizer para você. Existem muitos métodos built-in que a gente não lembra na hora que a gente está usando que ele é um método built-in, altera o próprio objeto e retorna nome. Tá? Existem muitos. E aí você tem que ter a competência de investigar o que aconteceu e descobrir que você está usando um método built-in que retorna nome. Aí o que eu quero que vocês treinem é essa habilidade de desconfiar que aquilo ali é um método built-in e está retornando nome. Vamos treinar uma técnica aqui para desconfiar isso aqui. Ó. Vamos supor, você está fazendo isso aqui e você está tentando... desculpa, vamos fazer de novo aqui. Ó. Eu estou achando erradamente que isso aqui retorna uma lista ordenada para mim. E estou tentando imprimir o primeiro elemento dessa lista. Isso aqui vai dar um erro, confere? Sim. Porque isso aqui é um none, não é verdade? Um none, você não consegue indexar um none e pegar o primeiro elemento do none. O elemento de índice 0, porque o none não é uma sequência. Vamos tentar ver esse erro aqui e desconfiar a partir dessa mensagem aqui, qual é a causa do problema. E aí, o que está escrito aí? Está dizendo que é um nome. O tipo none, isso aqui significa o tipo none, certo? Tá claro aí? Sim. O objeto do tipo none é não subscriptable. O que é subscriptable? O que é subscriptable? Não é essa operação aqui, gente, de tentar acessar o índice que descreve ele?
Então, o que ele está dizendo aí é que você não consegue fazer um acesso do índice de um elemento num objeto known type. Num objeto known. Não entendi, Alex. Fala de novo. Olha só, subscriptable é um objeto que é indexável pela posição dos elementos dele no índice. Entendi. E isso entendi. Ele é um objeto no português ele diria ele é indexável, né? Ele é acessível pelo índice. Entendi. Então ele está dizendo, cara, você não consegue fazer essa operação known colchete. É a mesma coisa que você está querendo fazer isso aqui, ó. Vai dar o mesmo erro. Vai dar o mesmo erro, não vai? Olha aí, deu o mesmo erro. Então, quando isso aqui aparecer na vida de vocês, vocês não devem, de jeito nenhum, ignorar o erro, porque você passaria horas tentando descobrir sozinho. Mas já está escrito aqui, ele está falando, meu filho, o known não pode ser indexável aqui, ó. Beleza? Ele considera que o subscriptable, né, é um objeto que contém um outro objeto dentro dele, na verdade. Justo, não é isso? Justo. Então você consegue acessar o objeto dentro do objeto. Justo. Qualquer objeto iterável, que é qualquer sequência, ele é subscriptable. E a gente vai estudar, acho que quase todos os objetos iteráveis do Python nessa aula de hoje. Ô Alex, no caso, com o string a gente já conseguiria, né? Com string você consegue fazer acessar o número inteiro? Hã? E o número inteiro? O número inteiro não. Ah, porque eu passei com essa mensagem justamente o número inteiro ontem. Ó, vamos tentar fazer os seus 2 casos de teste aqui, ó. O primeiro ele foi, imprimiu a letra A, esse aqui ele reclamou. O int não é subscriptable. Vamos voltar lá. Então, tá claro isso aqui? E isso aqui tem um efeito que no direito a gente chama erga omnes, né? Tem efeito em tudo que você for fazer, esse negócio desse built-in aqui, retornar known e você tentar usar aquilo ali. É um efeito em larga escala aí na sua vida de programador. Então, ignorar o log de erro jamais, né? Então, acabei de discutir com vocês esse erro aqui, tentar indexar isso aqui. Então, é uma habilidade importante na sua vida você arranjar uma maneira de evidenciar esse problema. O que você poderia imprimir aqui? Essa célula vai gerar um erro daquele known type. O que você poderia imprimir para desconfiar qual que é a causa do erro? Vamos voltar para lá. O que eu escolheria imprimir aqui para descobrir qual que é a causa do erro? Aqui, ó, tá dando erro nessa linha. Vamos supor, essa mensagem aqui é muito complexa. Não estou entendendo. O que eu posso escolher imprimir para tentar ganhar mais informações sobre o que está acontecendo? O type, o tipo? O type do RET. O type é uma boa. Type do quê? Do RET. Do RET. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Known type, aí você já desconfia. Eu às vezes faço isso aqui também, ó, que dá mais ou menos na mesma coisa entre o que vocês falaram e o que eu falei. Então, em regra geral, olha só,
Vamos supor que você tem uma sentença bem complexa aqui, ó. E aí tá dando um erro numa sentença complexa dessa aqui. Cara, uma das primeiras coisas que você pode fazer, pega todo esse negócio aqui, ó. Opa, pega tudo isso aqui, comenta e imprime só aquele negócio ali. Só pra você ver o que tá saindo ali. Aí pode ser que você já descubra. Se o problema não tiver aqui, o que você pode fazer? Pega essa outra partezinha e imprime aquilo ali e vê o que está saindo. Se ali ainda tiver ok, você vai para o próximo. E imprime só esse pedacinho aqui, ó. Cara, esse procedimento você resolve seus problemas muito rápido. Isso aqui eu chamo de extrair feedback. Se você não consegue extrair feedback, assim, você está perdido. A gente não caminha sem feedback. A gente fica perdido sem feedback. Então, beleza, vamos... Isso aqui já foi. E, assim, quando usar um ou outro? Um ou outro o quê? O sort ou o sorted? Tá. O sorted, pelo fato dele criar uma cópia, ele usa um pouco mais de memória. Mas isso depende do seu requisito de negócio. Se o seu requisito de negócio for manter o original, usa o sorted. Se você tiver alguma questão de desempenho, principalmente de memória, aí usa o ponto .sort. Ok. Usa o built-in. Outra coisa muito rápido que você consegue fazer: consultar a documentação do método e ver o que ele retorna. E se retorna alguma coisa, né? Aqui você consegue fazer uma busca lá do Python. Vamos falar um pouquinho sobre os erros que a gente estava vendo agora. Existe um tipo de erro que chama erro de sintaxe. Sintaxe é um conjunto de regras que define o que são ou não sentenças válidas numa determinada linguagem. Existe sintaxe em qualquer língua, seja no português, no inglês, ou seja numa linguagem de programação. A gente define com essa sintaxe um conjunto de regras de sentenças que são válidas dentro daquela linguagem. Um erro de sintaxe ocorre quando executamos uma sentença inválida. O que está errado nessa sentença aqui? Pensando que é uma linguagem Python. 2 pontos. Está faltando 2 pontos aqui, ó. Depois do 1. Perfeito. Então, esse aí é um erro de sintaxe. Essa sentença aqui, sem o 2 pontos, não é uma sentença válida na linguagem Python. Alguns exemplos de erros de sintaxe, os mais comuns: abrir, mas não fechar algum desses caracteres que estão aqui, ó. De vez em quando ocorre comigo. Indentação incorreta. Erro de digitação de um keyword ou de uma palavra reservada. Ou colocar um keyword no lugar errado. O que está na posição errada nessa sentença aqui? O X está trocado com I. O X está trocado com I. É para cada X em numa lista, não sei o que. Não é para cada in X a lista, não. Existe também erros em tempo de execução. Ocorre quando a sintaxe de um programa está correta. Porém, os dados do programa levaram o interpretador do Python a encontrar uma inconsistência. Esse problema interrompe a execução do seu programa. É o chamado crash. Estava executando lá normal, chegou num estado inconsistente. O interpretador não tem o que fazer. Ele simplesmente interrompe o programa. Exemplos: divisão por zero. Ou executar uma operação com tipos incompatíveis. Você pegar um inteiro e dividir por uma string. Essa operador divisão, ele não está definido para quando os operandos são um inteiro, o outro uma string. Ou acessar elementos de uma lista ou um dicionário que não existem. Isso aqui também gera um erro em tempo de execução.
Eu trago uma analogia para vocês aqui de um erro de tempo de execução no nosso dia a dia de ser humano. Imagine que uma pessoa não tente fazer isso aí, principalmente se estiver dentro do apartamento. Abra os seus braços e voe até a Austrália. É uma sentença válida em termos de sintaxe na língua inglesa e na língua portuguesa? Em termos de sintaxe. Sintaxe né? E aí, em termos de tempo de execução, vai sair uma coisa legal aí? Vai dar um crash, não vai? Não. Esse avião vai cair, não vai? Se fosse uma aula de raciocínio lógico, o professor diria que é uma sentença válida. Assim, no conceito de tempo de execução, né? Assim, uma sentença válida na sintaxe, né? Mas em tempo de execução vai dar um probleminha ali. Então, tem erros de lógica também. Aqui nesse exemplo, nesse slide, tem um erro de lógica. Erros de lógica fazem o programa produzir um resultado incorreto. Não vai dar um crash, mas não vai atender o requisito de negócio. O que tem de erro de lógica aqui? Numérico e um string, né? Alguém está pensando em comparar um valor com o número 10, só que o valor que está guardado na variável é 10, só que em string. Tá? Verdade. Se a intenção era comparar realmente, se a intenção era que na hora que A recebe 10, imprimisse true, se o requisito de negócio é nesse momento imprimir true, infelizmente não vai ser impresso. Aí, assim, para a gente ter certeza que é um erro de lógica aqui, a gente tem que conhecer o requisito de negócio. Dependendo do programa, do requisito, pode ser que isso aqui não seja um erro de lógica. Pode ser que isso aqui não seja um erro de lógica, mas eu coloquei aqui como um exemplo para a gente conseguir ver que se você colocar uma string, onde era para ser um inteiro, e tentar comparar, isso aí pode te gerar um erro de lógica. Vamos estudar o dicionário. O dicionário é uma coleção de chave e valor. O dicionário é a estrutura de dados nativa mais importante do Python, tá? Vocês vão já ver por quê. É uma coleção de chave-valor, de par chave-valor, de tamanho flexível. O key, a chave, e o value podem ser quase que qualquer objeto Python. Qualquer objeto Python que seja hashable. Hash é aquele resumo, que é uma conta matemática que a gente pega um conjunto de bytes e faz como se fosse uma função, uma transformação matemática para uma string, vamos supor, de 256 caracteres, que é um identificador único daquele conjunto de bytes, por exemplo. Eu consigo fazer um hash de quase qualquer coisa. E aí, esse hash é usado como identificador, dentro da estrutura de dados do dicionário, é usado como identificador tanto do key quanto do value. Então, o key e o value pode ser qualquer objeto hashable, que é qualquer objeto Python. Vamos agora estudar como é que eu crio um dicionário vazio. Nome de uma variável, recebe, abre e fecha colchete. Dicionário vazio está criado. Vamos criar um dicionário não vazio agora. Eu vou especificar a minha chave, o valor. A chave precisa ser string? O que vocês acham? Eu acho que sim. Não, olha só. Não? Tá aqui, ó. O key e o value podem ser quase que qualquer objeto Python. Tá? Pode ser um inteiro? Pode. Eu não lembro se lista é um objeto hashable. Acho que não. Mas pode ser qualquer objeto que o Python consiga criar um hash. Então, beleza. Desse lado tem o valor desse tipo. Eu vou criar uma outra chave ano. Vou guardar aqui um número inteiro.
outra chave ocupe de ocupação e vou guardar aqui uma lista de números inteiros. Ô, Alex, Oi. pode ser uma função? Ai, vamos testar isso. Vamos testar. Vamos ver aqui, ó. A pergunta do colega foi interessante. Rapaz, estou pensando nisso. Vamos criar um dicionário. Tem que ser uma função que tenha resposta, não pode ser uma que responda não. Isso. Vamos ver se vai. Ops. Eu acho que não, né? Calma. Rapaz, a função ela é um hashable. Sabe por quê? A função é armazenada numa variável. Funciona. Ele indexou pela função, não pela resposta da função. Não pela resposta, é pela função. Pela função dele. Nossa. Funciona que é uma beleza, tá vendo? Eu acho que o mais interessante seria fazer o contrário, né? Colocar um Justo. identificador e a função como valor, e aí você... Justo. Isso abre muitas possibilidades. Justo, mas vamos lá. Aqui. É o que o colega falou. Essa é um pouco mais útil mesmo. Por quê? O que acontece... Se eu fizer isso aqui? Se eu executar agora, o que vai acontecer? Vai imprimir a... Por quê? Porque executou a função. Porque isso aí está retornando uma função. Se eu fizer a sintaxe de execução de uma função, ele executa a função para mim. Beleza, Marinho? Obrigado. Muito boa a contribuição. Vamos agora aprender aqui, criar um novo par chave-valor de um dicionário. Aqui, ó, com a sintaxe colchete. Vou passar uma chave igual a um valor. Eu vou adicionar um novo par chave-valor nesse dicionário aqui, ó. Um cor. Aqui, 2 pontos, 1. Beleza, eu vou criar mais um par chave-valor aqui. Vou imprimir esse dicionário. E depois vou imprimir aqui, ó, quando eu pedir para imprimir D1 e aqui chave ocupe, eu vou estar pedindo para imprimir o respectivo valor dessa chave. Isso aqui a gente chama de acessar um valor pela sua chave. Tá claro essa parte aqui? Posso mostrar o resultado? E aí? Vocês estão aí? Sim, pode mostrar. E aí? Tranquilo essa parte? Tranquilo, né? O que vocês acharam? Por que apareceu o Fabric 3 aqui? Qual a linha que fez aparecer isso? A quarta linha incluiu essa, né? Para aí, né? E por que ele muda a ordem? Ele não respeita a ordem? Não. Dentro do dicionário não tem ordem. Você não consegue ordenar os keys de um dicionário. Porque um dicionário é um conjunto. A gente já vai ver esse trem aí, tá? Ele é uma abstração montada em cima de um conjunto. Inclusive, tá até aqui, né? Uma coleção de par chave-valor. Outros métodos relacionados a dicionário. São coisas bastante úteis aqui, ó. Eu vou
pedir para imprimir esse operador in aplicado a um dicionário e uma chave. Quando eu fizer isso aqui, o Python vai testar para mim se a chave tipo está em d1.keys. Então, se eu fizer tipo in d1 ou tipo in d1.keys, retorna exatamente o mesmo resultado. Tá bom? Porque o Python pega isso aqui e executa isso aqui, ó. É só um atalho para a gente não precisar digitar d1.keys. Tá bom? Beleza? Ok. Beleza. Você tem como procurar não pela chave, mas pelo valor associado à chave? É pelo ponto values. E aí Você pode perguntar, tal coisa está em d1.values? Aí sim ou não ele responde para ti ali. Entendeu? True ou falso? Alex, nesse segundo modo que você faz aí, ó, d1.keys, por exemplo, eu consigo colocar entre aspas, assim como tipo, eu falo porque, querendo ou não, alguma hora eu vou ter uma chave em que eu vou ter um espaço, né? É uma string. Então, no caso do ponto, eu consigo usar entre aspas para informar que é uma string com espaço. Vou te dar exemplo. Carro novo, essa é uma key. Entendeu? Eu consigo puxar ela, dar um print com entre aspas, né? Desse primeiro modo. Né? Carro novo em D1. Usando o D1.keys, eu conseguiria colocar de alguma forma isso, tipo D1.carro novo. Eu sei que tem um espaço, mas eu conseguiria colocar um... Não. Para você indexar uma chave, você tem que usar a anotação do colchete aqui, ó. Para você ir direto na chave, vai a anotação do colchete. Não, era só uma questão mesmo formal mesmo que eu estava perguntando. Se for uma palavra composta, né? A string vai ser... Tanto faz, né? Eu vou falar assim, se tivesse ao invés de tipo, carro novo, entendeu? Carro espaço novo, entre aspas. Ele ia funcionar, porque aqui ele aceita o espaço, não aceita? Ali, ó, se você substituísse, por exemplo... pode colocar aí. Carro espaço novo. Essa é uma key válida, né? Isso, é sim. E aí, se eu for chamar ela, eu posso chamar carro espaço novo, né, entre aspas, em D1, né, em D1, ou eu posso usar com um ponto, né? Aí a minha dúvida é justamente essa, se vai funcionar dessa segunda maneira. Aqui... essa aí funciona. Isso aí funciona. E agora, se eu usar essa mesma como... É isso que você queria? Não, na verdade, é porque lá no exemplo que você deu, você falou que se eu colocasse, por exemplo, D1 ponto tipo ou ponto carro, ele ia funcionar também, né? Para chamar. Não fala na mesma linha, não. Cadê? Eu acho que eu tô confundindo aqui. Não, aqui, ó, é entre colchetes aqui, ó. Abaixo do print tipo. Isso aqui? Isso aí. Eu estou acessando a minha chave ANO, que é o exemplo que eu dei para vocês aqui, ó. Eu estou acessando a minha chave, tá? Isso aqui é acessar um valor identificado por uma chave de um dicionário. Não, beleza. Beleza, então, resolvido isso aqui, vamos para a próxima linha aqui, ó. Como é que eu faço para remover um par identificado pela chave ANO? É del D1 colchete a chave que eu quero remover. E aí, nesse caso, ele já retira o par inteiro, a chave e o valor. Beleza? Outra maneira de eu fazer isso aqui e retornar o resultado. Porque aqui, nesse de cima, eu só deleto, mas eu não acesso o valor. Se eu quiser retornar o valor deletado para uma variável, eu posso usar o pop. Então, d1.pop ocupe, eu vou deletar esse par e vou retornar o valor ocupe, que é essa lista aqui, ó. Beleza. Agora,
eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Eu posso... Alex, oi. Desculpa, você falou que você vai retirar esse valor, né, a chave e o valor de dentro do dicionário, certo? E você vai jogar para uma nova variável que é a hat. Isso. Então, nesse caso, você está associando o conteúdo de ocupe do dicionário ocupe para hat e está apagando o ocupe do dicionário. Isso. Vamos ver, imprimir o dicionário antes de eu deletar o ocupe, depois e o valor retornado. Pode ser? Claro. Antes de eu deletar o ocupe, depois de eu deletar e o valor retornado. Tá bom? Perfeito. Beleza, eu queria mostrar para vocês pegar o método d1.keys e transformar o resultado que ele retorna numa lista. Porque d1.keys retorna um iterator. Um iterator é um objeto capaz de percorrer uma sequência, mas não é a sequência em si. Tá? Aqui, vamos lá. Só queria mostrar isso aqui agora. Isso aqui, ó, que eu imprimi aqui, é essa linha que está aqui, esse iterator. Vou apagar esse tudo de cima. Pronto. Primeira coisa que eu imprimi, ele retorna o iterator. E agora, vou não deletar isso aqui para ele. Pronto. Ele retorna o iterator para essas chaves aqui, mas não retorna a lista em si. Quando eu quiser transformar isso aí numa lista, eu tenho que encapsular pelo método list. O método list, ele consegue pegar um iterator, percorrer cada elemento desse objeto iterável, pegar uma cópia e transformar numa nova lista. Alex, aquela função range também retorna o iterator, né? Qual? Range. Rapaz, o range, sim, retorna um iterator. E aí, por isso não, porque durante o exercício eu ficava tentando imprimir range, aí escrevia range e eu, o que está acontecendo? O range retorna um iterator também. Vamos pegar o exemplo do colega aqui. Tirar o list aí, ele vai escrever range 4 lá no console. Pronto. O que o colega estava falando é isso. Isso aqui, quando você pede para o Python imprimir um iterator, em vez dele imprimir um código do objeto em memória, ele imprime o nome dele aqui e os argumentos. Ele tem um método toString desse objeto, e aí o método toString que o desenvolvedor escolheu foi isso aí. Vamos voltar aqui agora. Vamos tentar fazer um update agora do meu dicionário. Eu vou pegar um dicionário que já existe e vou passar um outro dicionário aqui e ele vai criar esses dois pares de chave e valor dentro desse dicionário. É uma maneira conveniente de, como se eu fosse fazer um merge de dois dicionários. Vou atualizar esse meu dicionário, né? Vamos criar aqui o meu dicionário. Agora eu vou fazer isso aqui e mandar imprimir o dicionário. E aí, ele adicionou, estão vendo?
Ele faria update se tivesse algum repetido? Que eu me lembre, sim. Vamos confirmar aqui. Fez. Tá vendo? Viu, Wilson? Tá, beleza. Então tá. Então, beleza. Foi. Vamos começar a complicar um pouquinho para mostrar a utilidade do dicionário, porque até agora a gente não viu a grande utilidade que ele tem. O método items retorna um iterator para uma sequência de tuplas chave-valor. Vou executar esse código aqui só para vocês verem o que ele vai imprimir em K e em V. Mas pela descrição aqui do método items, você consegue inferir o que vai ser impresso ali? O par chave-valor. Esse item aqui, ele retorna um iterator para a chave e para o valor, entendeu? Olha lá, se eu mandar imprimir o K e o V na primeira iteração, o método items na primeira iteração vai me retornar isso aqui e vai jogar no primeiro elemento a chave e no segundo elemento da tupla o valor. Beleza? No segundo, a outra chave e outro valor. Outra chave e outro valor. É um método bastante conveniente para você iterar sobre um dicionário. Porque daria para fazer para iterar sobre a chave e aí acessar o valor do dicionário para a respectiva chave. Mas dá mais código. Vocês entendem isso? Sim. Eu ia até fazer isso naquela questão dos estados, a população dos estados, só que depois eu vi que a questão não pedia chave e valor, pedia só para ordenar a quantidade. Eu ia até procurar como fazer isso. Eu poderia fazer isso aqui, gente. Só que isso aqui dá mais código. Dá o mesmo resultado, só que dá mais código. Não é melhor fazer isso aqui, o de cima? Não é mais conveniente? Mão na roda? O que vocês acham? Sim. Dá o mesmo resultado. Então, beleza. Que foi? Vou criar um dicionário a partir de uma lista de listas. Aqui eu tenho uma lista gigante que está por fora. E dentro dessa lista, eu tenho listas dentro dela. Vocês conseguiram ver isso aí? Aqui a gente começa a entrar um pouquinho em estrutura de dados e algumas coisas relacionadas à engenharia de dados para a gente fazer ETL com os nossos dados na administração pública. Então eu tenho uma lista de lista. Cada elemento dessa lista tem dois outros elementos. O que eu vou fazer aqui? Uma outra maneira de criar um dicionário vazio, né? Eu poderia ter criado assim ou com o método construtor do dicionário, que é o dict. Tanto faz. Beleza. E aí, eu vou mostrar para vocês isso aqui, só para vocês verem o que vocês acham que vai retornar em K e em V aqui, quando eu fizer cada iteração desse loop aqui, ó. O que vai ser retornado em K e V? Vocês conseguem inferir o que o Python vai fazer para mim? Sim, ele vai pegar dentro das listas, dentro da lista, ele vai pegar o primeiro argumento, vai associar a K e o segundo a V. Perfeito, André, isso mesmo. Porque a cada iteração ele vai pegar um objeto inteiro desse aqui e eu estou pedindo para quebrar aqui em K e V. Se eu tivesse escrito só uma variável, ele ia trazer a lista para mim. Como eu escrevi duas, ele vai quebrar essa lista em dois elementos. Mas se tivesse três, aí ele daria erro, porque ele não consegue transformar três elementos da lista em dois. Mas quando coincide a quantidade de elementos ali, ele quebra em cada elemento para mim.
Isso é mais uma conveniência do Python para você precisar digitar menos código. Todo mundo viu isso? Ou está muito abstrato? Alex, eu consegui ver. Sabe que o quê? No fundo, na prática, ele vai trazer duas colunas com essa estrutura que está aí. A primeira, a cor, a primeira atributo e segundo o conteúdo, o número. Então vai ficar uma coluna de cor e outra coluna com número. Isso ele vai trazer essa estrutura, mas você consegue exportar isso? Exportar como assim? Gerar, por exemplo, como você falou, a gente vai ter alguns momentos que você vai precisar tratar os seus dados, né? O que eu pensei se eu receber alguma estrutura como essa que você falou, que eu vou ter que ler de algum lugar, na hora que eu fizer essa transformação, ele vai me gerar o quê? Calma, por enquanto aqui está tudo dado em memória. A gente ainda não entrou no assunto, por exemplo, de salvar isso em algum formato. A gente vai ver, acho que daqui 2 aulas. Entendi. Tá bom? Se alguém não conseguiu ver ainda, o que vai ser impresso se eu mudar para esse L aqui? Opa! O que vai ser impresso se eu mandar imprimir isso aqui? O que vai imprimir ali, gente? Cada uma das sublistas vem uma linha. Perfeito. Tá bom? Gente, só que é mais conveniente você já quebrar cada uma dessas coisinhas aqui em 2 variáveis ali para você usar essas 2 variáveis. É bem mais conveniente. E Alex, se as listas internas forem de tamanhos diferentes, você também não consegue fazer isso. né? Também dá problema, dá um runtime error ali, né? Beleza. Agora o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou tentar criar um dicionário que, se tiver a chave repetida, ele cria uma lista aqui para mim e adiciona o que tiver repetido nessa lista. Por exemplo, eu tenho yellow com 1 e tem yellow com 3. Aí o meu requisito de negócio fala, cara, vamos supor, para o mesmo indivíduo, para o mesmo CPF ali, agrega essas 2 informações que seja número de telefone dele ali, ó, numa lista. Sei lá, todos os números de telefone de um determinado usuário. E aí vai colocando isso numa lista para mim. Beleza. E aí para um outro usuário vai colocando a lista dele. Então é isso que a gente vai construir aqui agora. Então a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte. Se esse meu dicionário aqui, ó, se ele já tiver uma chave lá dentro, eu vou pegar a lista que tiver lá dentro e mandar adicionar um elemento nessa lista. Se não, se eu ainda não tiver essa chave aqui, eu vou ter que criar pela primeira vez essa lista lá dentro e colocar um elemento dentro dessa lista. Ó, se essa chave ainda não existir lá dentro, eu crio uma lista e adiciono essa lista com um elemento dentro do meu dicionário. Então vamos na primeira iteração aqui, ó. Quando K for yellow e V for 1. O yellow, na primeira iteração, gente, ele está em d.keys? Na primeira iteração? Não. Não. Então ele vem para o else, não é verdade? Isso. Ele vem para o else. No else, eu vou fazer d, aí aqui yellow, que vai ter aqui o yellow, recebe uma lista que tem 1. Correto? Sim. Então nessa primeira iteração eu vou ter uma lista que tem só o número 1 ali.
Beleza. Depois dessa instrução aqui, qual que é a próxima instrução? Qual que é, Tassiano? Ele vai pegar o próximo, que é o blue, né? Ele volta pro for, não é? Isso. Beleza, a próxima instrução vai ser o for. E aí ele vem pegar esse aqui. O blue, ele já está em D1.keys? Não. Aí ele vai pro else. E aí ele vai colocar o 2zinho aqui, certo? E volta para cá de novo. Aí ele vai pegar o yellow. Nesse momento agora na terceira iteração, o yellow já está em D.keys? Sim. Sim. E aí ele vem para essa instrução aqui. E adiciona o número 3. Que tipo de objeto é retornado por D cochete yellow? Eu perguntei o tipo. Presta atenção na resposta. É uma lista. O tipo lista. Esse objeto do tipo lista tem o que dentro dele em termos de conteúdo na terceira iteração, nesse momento em que ele estiver nessa linha aqui? Só o número 1. O número 1. É uma lista com o número 1 dentro. Todo mundo viu? Uhum. Se eu pegar uma lista e fizer append, um método append de um valor 3, o que ele vai fazer? Ele vai incluir um novo elemento, né? Um outro elemento na lista. Ele vai incluir esse segundo elemento nessa lista aqui. Gente, isso aqui é uma coisa que eu faço quase, sei lá, toda semana no meu trabalho. Criar uma lista e fazer um append de alguma coisa aí. Tá? É muito útil. Beleza? Alguma dúvida aí? Posso passar? Beleza, Wilson, vai lá. Daqui a pouco a gente vai dar um intervalo aí. Eu já estou... São 15 minutos que eu tenho uma reunião. Tá bom, tá bom. Alguém não entendeu isso aí? Posso passar? Pode. Só que, gente, eu queria fazer essa mesma coisa aí de um jeito bem mais conciso, porque alguém lá, desenvolvedor do Python, enxergou uma maneira bem mais conveniente de fazer isso aí bem mais rápido. Tá? É usando um negócio que a gente chama default-dict. Eu tenho um módulo que chama Collections. E lá dentro tem um objeto que chama default-dict. Em termos de orientação a objeto, default-dict ele herda todos os comportamentos do dicionário e adiciona esse comportamento default padrão. O default-dict a gente passa para ele um objeto, que vai ser o objeto que ele vai criar quando eu tentar acessar uma chave que não existe. Então vamos ver como é que funciona. É o mesmo problema do slide anterior, exatamente o mesmo conteúdo ali, só que em vez de eu criar um dict, eu vou criar um default-dict e vou passar um objeto padrão do tipo lista. O que é passar um objeto padrão do tipo lista para um default-dict? É o seguinte, um usuário tentou acessar uma chave que não existe, o dicionário não vai retornar um problema, vai retornar aquele tipo de objeto aqui vazio. O construtor padrão daquele objeto. Ele constrói aquele objeto padrão e retorna para o usuário. Então vamos ver aqui. Ó. Nessa primeira iteração aqui, com esse default-dict vazio e esse S aqui. K vai ser yellow, V vai ser 1. D de yellow retorna o que aqui? Ó? Isso aqui retorna o que, gente? Vocês sabem? D de yellow vai retornar o que nessa instrução? Que tipo de objeto? Eu estou entendendo que vai ser uma lista, porque é o que você passou lá com o argumento no default-dict, né? Ele retorna uma lista. Com que conteúdo dentro dessa lista?
Nesse momento vazio. Nesse momento vazio. Se, em vez de um default dict, fosse só dict aqui, o que ia acontecer na hora que eu fizer isso aqui? Vocês sabem? Aí ele ia dar um erro, não? Ia dar um erro. Ia dar um erro. Por quê? Você tentar acessar uma chave que não existe dentro de um dicionário dá um erro. Tá bom? Mas quando for conveniente, presta atenção nesse requisito de negócio. Quando for conveniente para o seu negócio em termos de requisito, que ele não retorne um erro, mas que ele retorne um objeto, qualquer que seja, vazio, use um default dict. Você consegue eliminar um if e um else ali da vida e essa linha aqui. Você elimina no seu loop ali pelo menos 3 linhas de código. E fica muito mais simples. E dá o mesmo resultado. O yellow com 3, 2, 4, não sei o que, só que isso aqui, em vez de ser um dict, é um default dict, cujo objeto padrão é uma lista. Vamos ver aqui, ó. Vou imprimir o D a cada iteração, o K e o V, só para vocês verem. Ele construindo. Beleza? Mandei imprimir o dicionário, e aí ele criou essa lista e já jogou o número 1 lá dentro, e mandei imprimir aqui a chave e o valor dessa iteração. Tá aqui, ó. Estou imprimindo o dicionário, a chave e o valor dessa iteração. Quando a iteração era blue 2, ele cria a chave e já pega a lista vazia e eu mandei dar um append e ele bota lá dentro. Quando apareceu o yellow 3 de novo, ele não vai criar uma lista vazia porque essa chave já existe, ele retorna essa lista para mim e eu adiciono o valorzinho 3 e o valorzinho aparece lá. E aí, tranquilo? Eu vou dar... Vocês querem um intervalo de 15 minutos agora? Sim, pode ser. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um intervalo de 20 minutos. Vocês usam 10 minutos para descansar e 10 minutos para executar o warm-up até o 2.9 ou até onde conseguir. Quando for 10h25, a gente volta. Que horas que a gente volta, então? 10h25. Você falou 10h25. Tá. 10h25. E aí vocês usem 10 minutos para descansar a mente, e 10 minutos para executar esse warm-up aí. Ok? Ok. Então, beleza. Beleza.
Alex, qual é o warm-up que tem que pegar? Eu tô O 2.9 lá no colégio. Eu só tô com o aula 1 aqui. Eu posso abrir aqui, já. Olha só. Vamos abrir o colega aqui. Tá vendo minha tela? Vamos lá no GitHub. Alex Lopes Pereira. É o warm-up da aula de hoje. Aqui esse. E agora aula 2. Aula 2 warm-up. Eu tô vendo. Aula eu 2. Tô vendo o warm-up pra mim. Assim, você tá vendo? Eu tô vendo. Alex, se você estiver no mudo, você tá no mudo. Se você estiver falando, não tô te ouvindo. Eu tava falando aqui, Tassiana, já tinha uns 5 minutos contigo. Pra mim não tá aparecendo esse warm-up. Da aula 2, né? Da aula 2. Você acessou, deixa eu abrir, você acessou o meu usuário e esse repositório do curso? Peraí, deixa eu carregar de novo aqui. Você pode compartilhar sua tela aí com a gente. Deixa eu abrir aqui. Agora apareceu. Acho que... Eliane, você conseguiu? Agora foi. O meu tá dando não autorizado. Eu vou sair e entrar de novo. Você tentou usar o meu usuário aqui, Alex Lopes Pereira? Então, eu vou entrar. Ontem eu consegui. Deixa eu sair e entrar de novo, Alex. Espera um pouquinho, vamos ver. Você pode compartilhar sua tela também, tá? Alex, eu tenho uma dúvida aqui com o Colab. Quando eu abro o warm-up, eu posso escrever direto ou eu tenho que fazer uma cópia no Drive para eu não alterar? Porque quando eu baixo aqui, se eu alterar, eu altero o seu? Não altera o meu. Se você não salvar no seu Google Drive, ele vai ficar salvo num lugar temporário, mas que em algum momento ele vai se perder. E aí, minha recomendação é que você salve no seu Drive. Então eu sempre faço a cópia no Drive mesmo. É porque eu estava com medo de eu escrever, às vezes eu escrever e acabar alterando o seu, sabe? Ninguém consegue alterar o meu, não. Tá bom, beleza. Obrigada. Esse repositório ele é público com permissão de leitura só. Ok. Eliane, e o seu? Ele está aparecendo, ele está entrando para mim naquela primeira falando um pouquinho do Colab. Deixa eu vai em arquivo e abrir. Arquivo, menu arquivo, abrir. Peraí, deixa eu entrar de novo, que eu saí. Deixa eu ver. Arquivo, abrir. É verdade, aí eu ponho o seu, tá. Abrir notebook. Uhum.